bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical e este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo, usando os temas definidos pela editora CPAD. Desde já agradeço a sua atenção e peço a sua colaboração caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus. Postamos vídeos diários da leitura devocional da lição e na aba Comunidade postamos perguntas para testar o seu conhecimento. Então, vamos estudar! Título da lição número 12, Vivendo no Espírito. Pontos de referência da lição. Primeiro ponto, a vida no Espírito. Segundo ponto, o confronto entre a carne e o Espírito. Terceiro ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. Objetivos da lição. Primeiro, destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Segundo, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E terceiro, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade da vida no Espírito. À medida que vivemos na unção do Espírito Santo, nossa vida passa a ser pautada por uma realidade espiritual que abrange o nosso cotidiano, fazendo florescer os frutos do Espírito em nós. Leitura bíblica em classe encontra-se em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 25, que nos diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Palavra-chave: Espírito, significado da palavra-chave. A origem da palavra Espírito deriva do latim spiritus, que significa sopro de vida ou alma vivente. Quando o homem foi formado, Deus soprou fôlego de vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, o Espírito Santo faz parte da Trindade Santa, sendo a terceira pessoa, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três indivíduos distintos e divinos que trabalham juntos em completa unidade em seu propósito. Quando somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar em nós e interagir conosco. Primeiro ponto, a vida no Espírito. Faremos um breve comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, andando em Espírito. Por que andar em Espírito e como andar em Espírito? Andar em Espírito é ter uma vida cristã subordinada e dirigida pelo Espírito Santo, pautada pelos ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Por consequência, passamos a viver uma vida espiritual avivada. Por que então andar em Espírito? Para não andarmos dispersos, sendo seduzidos pelos desejos da natureza humana. Por isso, andando no Espírito, o salvo em Cristo Jesus
tem a vitória sobre o pecado e a morte que nos rodeia. E como andar no Espírito? Cultivando um relacionamento espiritual com Deus. Esse é o caminho para andarmos no Espírito, através da oração, através do relacionamento com Deus, através do estudo da palavra, para que possamos saber quem é Deus e qual a sua vontade para a nossa vida. Segundo ponto, o confronto entre a carne e o Espírito. Faremos também um breve comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, carne versus espírito. E segundo, as obras da carne. A maior luta de todo cristão é entre a carne e o espírito. Infelizmente, muitos que começam a carreira cristã não suportam os desejos da carne, sucumbindo às setas produzidas pelo inimigo e param. Às vezes por coisas banais que poderiam ser evitadas através da comunhão com o Senhor, mas deixaram a fé por coisas que pareciam ser vibrantes, quando na verdade são vazias, destruindo sua autoestima e afastando o cristão de Deus. Infelizmente, as falsas religiões, o humanismo, o materialismo têm sequestrado muitas almas para a perdição e a morte em nossos dias. E o que são as obras da carne? Primeiro, carne, falando figuradamente, de acordo com a revista, é a natureza decaída do homem. Então, as obras da carne é tudo que não está de acordo com o que agrada a Deus. E viver na carne é viver inversamente à vontade de Deus. São práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus. Precisamos ter em mente que viver uma vida voltada para os prazeres carnais, até estando congregando em uma igreja, e isso tem acontecido muito, não fará diferença diante de Deus. O resultado será o mesmo. Estaremos caminhando para a nossa própria condenação. Muitos que aceitam a Jesus querem levar consigo as práticas de sua natureza decaída para dentro das igrejas, colocando em seu coração que o Senhor tem a obrigação de aceitar suas práticas. Mas Jesus disse que a porta para a salvação é estreita e são poucos os que passarão por ela, não havendo espaço para o pecado. Classificando por categoria o que a revista apresenta por obras da carne, nós podemos destacar as seguintes: práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas heréticas, mau relacionamento humano, vícios, todos os vícios e maus hábitos. Terceiro ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. Faremos também um breve comentário dos tópicos deste ponto. Primeiro, fruto do Espírito. Segundo, os 9 aspectos do fruto do Espírito. E terceiro, contra o fruto do Espírito, não a lei. Podemos dar alguns exemplos da relação entre os dons e os frutos do Espírito da seguinte forma: uma pessoa que tem o dom de cura, por exemplo, mas não possui fé, nunca acontecerá de um enfermo ser curado, mesmo ela impondo suas mãos, mesmo ela fazendo uma oração, porque ela não tem fé. Uma pessoa que tem o dom da palavra, mas não possui mansidão para ensinar, não conseguirá êxito em sua ministração. E uma pessoa que possui o dom de discernimento, mas não possui temperança, ou seja, domínio próprio, irá tratar as pessoas que têm mais dificuldades em compreender as coisas com arrogância. Portanto, o dom espiritual e o fruto do Espírito são características essenciais para o molde do nosso caráter. Vamos enumerar os frutos atribuindo seus aspectos para facilitar o nosso entendimento de acordo com a informação que a revista nos dá. Primeiro, amor é mais do que filantropia, é o amor de Deus no coração do homem. Gozo é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Paz é a paz que excede todo o entendimento.
Essa paz só pode vir por Deus. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades da vida, suportar o próximo. Benignidade é a qualidade de quem é complacente e perdoador. Bondade é a qualidade de ser uma pessoa bondosa e ela é revelada no mesmo instante que você olha para essa pessoa. Fé. Esta fé é sobrenatural, produzida pelo Espírito Santo, anulando todo medo, gerando intrepidez e entusiasmo. Mansidão, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado e dócil. Temperança é ter autocontrole, domínio próprio em situações e fatos diversos da vida e no convívio com outras pessoas. Paulo destaca que os frutos do Espírito não são adquiridos através de leis e juramentos, pois contra elas não possui lei, porque só terá sentido em nossa vida se vivermos e buscarmos por estes frutos que não podem ser desacompanhados dos dons. E também os dons espirituais não podem ser desacompanhados dos frutos, porque os dons espirituais, juntamente com os frutos que são essenciais para moldar o nosso caráter, não pode um estar fora do outro. Portanto, não existe lei contra os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito faz parte do nosso caráter. Mas quando nós aceitamos a Jesus, somos batizados com o Espírito Santo, automaticamente nós buscaremos um caráter melhor. Através do quê? Dos frutos do Espírito. Conclusão: o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. No entanto, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar lutas espirituais, bem como batalhas na carne, para que não obedeça à vontade de Deus. A caminhada espiritual requer do crente o esforço para preservar uma vida santa. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais uma lição. Deixamos o link no campo de descrição deste vídeo para você baixar de graça o subsídio que preparamos para te ajudar nos seus estudos, onde destacamos todos os versos mencionados na lição deste domingo. Esperamos você na próxima semana, onde o título da última lição desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2023, será: Aviva, ó Senhor, a tua obra.